convidada pelo Casares para fazer parte da gestão foi o Muricy Ramalho, antes de qualquer coisa, lá atrás, há 3 anos. Se o Muricy sai, boa parte do sustentáculo do Casares, porque diretor institucional ou diretor executivo não tem a representatividade que o Muricy tem no clube. Então, o Muricy só sai se ele quiser, porque senão o Casares fica bambo. Basicamente é isso, junto ao público. O Muricy participou da escolha do Crespo, da substituição do Crespo pelo Rogério. Então, da substituição do Diniz pelo Crespo, da substituição do Crespo pelo Rogério, da substituição e da escolha do Carpini. Em nenhum momento, nessas trocas, ele pediu para sair ou ele esteve próximo de sair. Né? E ele é responsável por todas essas escolhas, desta vez talvez mais do que os outros. Por quê? Porque não existe um consenso sobre o treinador na hora da substituição do Dorival. Muita gente da direção queria um técnico estrangeiro. Agora, nesse momento, eu acho que o Carpini nunca esteve tão dependente do Muricy. Se o Carpini não fizer exatamente o que o Muricy pensa, ele está fora. Fora. E a escalação do Rames Rodrigues, acho que mostra um pouco isso. O sistema que o São Paulo vai jogar amanhã, vai mudar, também mostra um pouco isso. Agora, depende do Carpini conseguir, com o que ele tem ainda de ambiente, fazer o time vencer de novo. E aí, lembra da frase que o Muricy falou pra gente, pra mim, pro Tironi na entrevista. Muitas vezes você acabou de repetir a frase pros técnicos. Futebol não é só livro. Né? Futebol Qual que é o tipo de elenco que o São Paulo tem? Como os jogadores do São Paulo... Por que os jogadores mais velhos do São Paulo estão estourando? Por que não sei o que lá? Se o técnico não tiver essa compreensão, ele não vai permanecer. E acho que mesmo se ele não permanecer, o Muricy vai ficar. É a minha impressão. Não tem essa. Fui responsável pela contratação do Carpini e vou junto. Não tem. Não, porque senão cai o como presidente figura também. no São Paulo, o Muricy é muito maior. Não está atrelado aí. Não, eu costumo dizer, o Muricy é o maior São Paulino vivo. É que eu acho que a pergunta do Márcio é se fosse alguma coisa de passar por cima. O Júlio, eu não queria, ele demitiu o treinador, passou por cima de mim, estou indo embora junto. É nessa linha, né? Mas eu acho que quando tiver aval, né? Mas é uma conversa em outro nível, né? Não muito assim, se sentir invadido, desprestigiado, nada disso. Acho que deveria ter, acho que talvez fosse uma conversa em outro nível, né? Eu que trouxe, vamos dar tempo, eu banco, eu seguro. Já está acontecendo. Eu seguro, deixa comigo, né? Não de atrelar especificamente, olha, o presidente decidiu mandar o Carpini embora, então eu vou junto, porque essa não é porque é ideia minha, mas não é só ideia. Reparem, o Muricy mudou de postura esse ano. Uhum. O Muricy mudou de postura depois do título da Copa do Brasil. Ele passou a ser mais atuante, ele passou a ser mais ouvido, ele passou a tomar decisões também. Na época do Dorival. Então, ele passou a tomar decisões, né? Acompanhou o Dorival lá no Rio, certo? Ele passou a... Ligou pro Dorival. Para trazer o Dorival. Então, ele deixou de ser uma figura da retaguarda, que é da estrutura, que ele se colocou nesse momento, quando não tinha água na piscina, quando o São Paulo tinha todas aquelas questões de um atraso fenomenal na gestão, e que ele participou diretamente para fazer melhorar, e a impressão que a gente tem é que melhorou. É só uma impressão, porque a gente não conhece e não está lá dentro, né? E que ele segurando o Carpini, né, na unha. Por isso a minha pergunta. Falei, se o Júlio Casares decidir, afinal de contas ele é o presidente, não dá mais, certo? Não dá mais, vamos demitir o cara. Qual seria a postura do Muricy diante desse fato? O Júlio decidiria isso sem um debate? Então, esse é o ponto. Não. O São Paulo já viveu uma época, guardando as proporções, o São Paulo tinha um técnico uruguaio, o Diego Aguirre. Tinha sido ideia do Lugano. Lugano, o Uruguai, era da direção do São Paulo. O Diego Aguirre chegou até a liderar o Campeonato Brasileiro e tal. Chegou num jogo com o Corinthians, o Pessoa acho que lembra. Empatou 1-1. Lugano estava... Porque o Lugano não era presente como o Muricy. Era embaixador da Comebol, não sei aonde. O Lugano estava viajando. O outro dirigente era o Raí, mais o Alexandre Passa. Demitiram
o Aguirre no vestiário da Neoquímica Arena, que nem era Neoquímica Arena, eu acho, enquanto o Lugano estava viajando. Então, assim... Isso é passar por cima. Isso é passar por cima. Só que o Lugano era, sei lá, o quarto na hierarquia da direção. E o Lugano teve que engolir. O Lugano não foi embora, não. Demitiram o técnico que ele contratou, ele viajando com um patriota dele, ele ficou. Então essas coisas de sair, não vai sair. Agora, o Carpini é aquilo, é diferente do Corinthians nesse aspecto. O Antônio Oliveira não depende dessa semana, o Carpini depende dessa semana, ponto. O Carpini foi xingado como o técnico do Cruzeiro foi no Mineirão no final de semana. E caiu. A questão agora é o Carpini com o time e com a torcida. Mas o Arnaldo... Eu tenho uma pergunta sobre isso, que o Arnaldo pode até ajudar. Tem mais jeito. O Carpini, o assunto Carpini, existe alguma chance dele morrer no dia a dia do clube? O que eu quero dizer? Hoje alguém discute o Abel? Não. O Antônio? Não. E o Carille Santos? Não. Só que o Carpini virou uma pauta. Tanto é que nós estamos falando. Aqui. Existe a possibilidade desse assunto parar de acontecer, de ser discutido, ou é algo que a partir de agora está na testa dele e nós vamos ficar toda semana falando até ele cair? Por exemplo... Ele precisa voltar a ganhar um jogo. Então, mas ganhar quarta-feira muda o quê? Nada, porque ele precisa ganhar sábado. Então, porque o jogo de quarta, o São Paulo é muito favorito. Mas a impressão que eu tenho é que nem se ganhar quarta e sábado para. Essa é a minha pergunta. Mas assim... Sábado, ele não vai se restabilizar. São Paulo teve o técnico Cilinho. Cilinho, lá na década de 80. 87, Não, 84. 84. Os menudos. Não tinha dinheiro. Sim, campeão paulista 85, né? Então, mas até... Então, aí que tá. Foi o técnico do São Paulo em 84, campeonato paulista de pontos corridos. O Santos foi campeão em cima do Corinthians. Foi um técnico inventado pelo Juvenal Juvencio. Todo jogo que o São Paulo perdia, Cilinho não é técnico pro São Paulo, Cilinho não é técnico pro São Paulo, Cilinho não é técnico... Começou o Brasileiro de 85, pau. Chegou, de repente o time deu uma ajeitada. O São Paulo segurou, o time deu uma ajeitada, foi eliminado no Campeonato Brasileiro, mas saiu aplaudido do jogo final contra o Grêmio. E aí Paulista 85, aí o time deslanchou. Careca, Milha, Pita e tal. Aí o Cilinho é considerado até hoje um dos maiores técnicos. Então, mas assim, esses exemplos de cara que é discutido a cada ato, porque não tem o perfil do clube contratado, conseguir dar a volta, reverter, são raríssimos. Eu lembrei do Cilinho, que é um exemplo talvez único na história do São Paulo. O Massa sempre fala da característica do elenco. O Marco Aurélio... Um segundo. Quando o Arnaldo disse, ele não está louco, não. É que o calendário nosso na década de 80 era invertido. E o estadual era maior. O brasileiro era o início e fechava com o estadual. Por isso que a ordem, para quem é novo, a ordem cronológica é essa. A história que eu vou contar, que é o que o Marco Aurélio Cunha sempre conta, da troca do Cilinho para o Pepe e depois a inversão, tem a ver com isso pelo seguinte: ele ganha 85, né? E aí o time meio que se acomoda e... Aliás, não é que se acomoda, é o contrário. O grau de exigência, palavras do Marco Aurélio Cunha, isso aí tá... Não foi pro seu canal, inclusive? Foi. Isso, né? Foi. Então conta por você mesmo, que você está mais por dentro da história que eu. Aí mesmo o campeão ainda ficava, o Cilinho dava treino com bola de borracha, cone, era excêntrico, tinha um monte de coisa. O time bola inteiro, de tênis, né? O time inteiro era convocado para a Copa de 86, né? Um monte de jogador, um monte de show careca. Aí o time não classifica no Paulista. Mas o Cilinho, ele que define. Aí começa a ser criticado, ele define embora. E o São Paulo contrata o técnico campeão paulista, o Pepe, com a Inter de Limeira em cima do Palmeiras. Aí o São Paulo contrata o Pepe, o brasileiro é campeão. Só que, no imaginário do torcedor, o Cilinho continuava. E o Pepe sai para a volta do Cilinho. Depois, em 87, e o Cilinho é campeão de novo em 87 paulista. Mas essa é uma exceção, né? A grande questão de técnico no futebol é você, digamos, o acerto é sempre aleatório. A prova é o Abel, prova cabal. Marcini conta a história de como o Abel foi indicado depois de 2 tentativas frustradas com os treinadores para ser entrevistado pelo Palmeiras e contratado. É sempre aleatório. Porém, você tem mais chance de errar se você não levar em consideração o contexto, o elenco e o perfil de quem você está trazendo para essa temporada. O Carpini não tinha perfil para treinar o São Paulo nessa temporada. Isso era óbvio. Não é agora. Era no momento da escolha. E para ele sobreviver, ele vai precisar mudar. Ele vai precisar mudar. O time vai ter que ganhar de novo, porque senão não tem jeito,
E aí, essa semana, Napoleão, não adianta, ela é muito importante. É o primeiro jogo do São Paulo na Libertadores em casa depois de muito tempo e a estreia do Campeonato Brasileiro também em casa, né? Então, essas duas partidas contra a Cobressal e o Fortaleza são importantes para o Carpini ter um respiro. Esse respiro, o Gustavo, que está aqui com a gente, Gustavo Ferroni, manda o recado, ele lembra que é um pouco curto, porque, vamos lá, Cobressal e Fortaleza vence os 2 jogos, sai 3, né? Flamengo, Atlético Goianiense e Barcelona de Guayaquil, sim, que aliás é uma cidade difícil de se visitar, viu? Guayaquil não recomendo muito. Para chegar no Flamengo e ter a chance do tropeço de novo, ele precisa ganhar os 2 próximos jogos, senão ele não chega no Flamengo. Basicamente é isso. Muito bem. Então é isso, galera. O Arnaldo falou tudo aí muito bem claro, né? O Carpini depende da semana. Se ele não ganhar do Cobressal, pra mim ele nem tá no contra o Fortaleza. Se ele não ganhar, ou empatar ou perder pro Cobressal, ele nem chega pra comandar o time contra o Fortaleza, na minha visão. Então o Carpini tem que ganhar do Cobressal, que é obrigação, e do Fortaleza no Morumbi, que vai ser um jogo duríssimo, tá? Fortaleza sempre é casca dura aí pro São Paulo. Se ele ganhar esses 2 jogos, ele vai sair pra jogar contra o Flamengo, Barcelona e Atlético Goianiense. 3 jogos fora de casa. Então esses 5 jogos do Carpini é primordial. Se ele ganhar os 2, ele vai ter mais 3 jogos ainda pra não fazer feio, pra se manter no cargo. Então, sinceramente, cara, eu vou torcer pelo melhor do São Paulo. Eu quero tomara que o São Paulo ganhe os 5 jogos. Saia invicto dos 5 jogos. Porém, nós sabemos já como é que é o futebol, que tudo pode acontecer, mas também tudo pode continuar como tá. Ele perder, continuar perdendo, insistir nesse esquema que vai derrubar ele. Esse sistema 4-2-4 vai derrubar ele. Então é isso. Todos os créditos para o Band Esporte, link do canal G4 Band Esporte tá na descrição, todos os créditos aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião aí. Como será o futuro do Carpini? Vamos torcer pra gente ganhar esses jogos aí, cara. Porque do jeito que tá, felizmente eu acho que ele tem vida curta no São Paulo. Valeu? É nóis!